Tem uma cláusula da Adidas com o Flamengo que, por exemplo, se a Adidas fizer um contrato com o Palmeiras maior que o do Flamengo, automaticamente o do Flamengo tem que subir para valores acima do contrato atual. E os conselheiros e diretores do Palmeiras estão preocupados com o aumento da arrecadação financeira do Flamengo. Complicou as coisas, porque a Adidas é forte no Flamengo, hein? Essa que é a verdade. Olha o tamanho do Flamengo, olha o tanto de camisa que o Flamengo vende, e o Flamengo é capaz de até influenciar na decisão da Adidas em relação a alguma coisa para o Palmeiras, eu não tenho dúvida. Nós precisamos de um parceiro que nos priorize, que nos fortaleça. Fala, nação! A mídia palmeirense está muito preocupada com o distanciamento financeiro entre Palmeiras e Flamengo. E essa distância fica muito clara quando se trata de materiais esportivos. E dessa vez foi com a Adidas, eles ficaram revoltados com o valor que o Flamengo recebe e com o valor inferior que é oferecido para o Palmeiras. Será que essa diferença é justa? Fica comigo que essa resenha tá muito boa, mas antes quero deixar os créditos aqui pro Opina Porco, Deixa o Palmeirense Falar e pro canal do Vene Casagrande. Se você quiser conferir esses vídeos na íntegra, vai no link da descrição. Deixa o seu like e já se inscreve no canal para acompanhar mais vídeos como esse. E meus amigos, vamos lá, vamos ao que interessa. Não é à toa que eu tô com essa camisa aqui do Real Madrid. E aí vocês vão entender o que eu tô querendo dizer com isso, porque ela é da Adidas. Essa matéria aqui, eu primeiramente vi lá no Paparazzo Rubro Negro, e aí depois eu acessei o portal do Nosso Palestra, e ele também traz a mesma informação, beleza? O Conselho do Palmeiras, eles estão um pouco preocupados, conselheiros e diretores. O que acontece agora, meus queridos? Nós estamos nos encaminhando para o fim de contrato com a Puma, que é a atual fornecedora esportiva do Palmeiras. E existe a possibilidade e conversas acontecendo com a Adidas. Qual que é a estratégia da Adidas? A estratégia da Adidas é ter um time ali de São Paulo. A Adidas quer ter essa equipe de São Paulo. E no momento atual, nós temos o Palmeiras como o grande protagonista do futebol brasileiro ao lado da equipe do Flamengo, que é patrocinado pela Adidas. Então, Adidas e Palmeiras conversam para um retorno. Todo mundo sabe, não é segredo para ninguém aí ao do Opina Porco, que eu adoro a Adidas. Eu adoro a Adidas. Ah, Neto, pô, você é fanboy da Adidas? Sou fanboy da Adidas. Isso é um fato. Inclusive, tô de Adidas. Não que eu não goste de outras, que nem tem a camiseta de Portugal agora, do Cristiano Ronaldo, que eu ganhei da minha noiva de presente. Maravilhosa, é a da Puma. Maravilhosa. A Puma teve uma fase maravilhosa no Palmeiras. Eu acho que de umas temporadas pra cá perdeu um pouco a criatividade, sabe assim? Ficou meio no mais do mesmo. Mas teve sim boas ideias e um bom marketing. Mas a Adidas tá lá, tá conversando com o Palmeiras. Porém, existe um receio da cúpula palmeirense, olha aqui. O Nosso Palestra apurou que, apesar do desejo de algumas pessoas importantes dentro do Palmeiras, há uma resistência grande por parte de alguns conselheiros e diretores na parceria com a Adidas. Por quê? O principal motivo é por conta da relação da marca com o Flamengo. No entendimento deles, mesmo com o interesse da Adidas de ter uma equipe em São Paulo, o Palmeiras não seria uma preferência da marca, já que o melhor contrato e as melhores condições seguiriam sendo do clube carioca. O Palmeiras seria uma segunda opção em quase todas as decisões. E um acerto neste momento daria ao Flamengo a possibilidade de uma renegociação de valores e uma diferença financeira ainda maior de arrecadação em fornecimento de material esportivo. Então olha só com o que eles estão preocupados. Eles estão preocupados porque no Flamengo existe, parece que uma cláusula, se não me falha a memória, tá? Os torcedores flamenguistas aí coloquem nas opiniões se eu estou certo ou estou errado diante disso. Mas eu acredito que tem uma cláusula da Adidas com o Flamengo que, por exemplo, se a Adidas fizer um contrato com o Palmeiras maior que o do Flamengo, automaticamente o do Flamengo tem que subir para valores acima do contrato atual. Não é?
Por exemplo, a Adidas fez uma parceria de, sei lá, 80 milhões com o Palmeiras. Tem que subir o do Flamengo para cima de 80 milhões. Porque a equipe do Flamengo teria uma prioridade na questão contratual, nessa relação contratual. Minha sincera opinião em relação a isso, bobagem. Isso é bobagem. Então quer dizer que os conselheiros e diretores do Palmeiras estão preocupados com o aumento da arrecadação financeira do Flamengo? Mas, meu amigo, é uma balança, pessoal. Ah, o Flamengo tem mais patrocínio, mas às vezes a gente vai lá e vende um jogador da academia, uma cria da academia, a valores maiores que o do Flamengo. Ah, o Flamengo tem mais aquilo, a gente vai lá e contrabalanceia no outro ponto. Nós não podemos ficar, sabe, colocando uma régua nas nossas parcerias, que às vezes pode levar a gente mais longe, pode melhorar os nossos números e contratos, porque a nossa preocupação é aumentar a arrecadação e o faturamento do Flamengo com patrocínio. Aí a Adidas vem, fornece um contrato melhor do que a Puma, que é mais vantajoso financeiramente. Não vamos fazer o da Adidas, porque o do Flamengo pode aumentar. Ah, meus queridos, sinceramente, eu acho que os conselheiros e os diretores do Palmeiras, eles têm que estar mais preocupados com os bastidores políticos do nosso clube e principalmente com o silêncio em relação a decisões de STJD, CBF, etc, etc, do que com o patrocinador, com o fornecedor esportivo. Eu gostaria muito de ver a Adidas de volta na equipe do Palmeiras. Até porque aqui na cidade tem loja da Adidas, né? Não tem da Puma. Então ficaria muito mais simples de ter mais opções de materiais esportivos aqui pra gente. Eu chego lá na loja, mano, só tem opção do Flamengo, velho. Né? Por quê? Que nem, eu acho que o Atlético Mineiro também é da Adidas, né? Mas não vem pra cá. Não vem pra São Paulo. O do Flamengo vem pra São Paulo. Você chega lá, só tem opção do Flamengo e times europeus. Então eu tô doido pra ver aquela loja brilhando assim com alguma coisa do Palmeiras. Parem de besteira, gente. Que bobagem isso. Que bobagem. Ah, não vou... Não, porque é aquele negócio, né? Nossa, não vou comprar o pão na padaria porque não gosto do dono da padaria e aí, consequentemente, eu não quero movimentar a economia dele. Mas, pô, que é isso? Aí vai lá, né? O pão da padaria do cara é sensacional. É o melhor pão da cidade. Ah, pô, que é isso, gente? Que besteira. Que bobagem. Eu acho uma bobagem, tá bom? Coloca nas opiniões o que vocês acham a respeito disso. É aquilo que eu falo pra vocês, meus amigos. Eu acho que a gente tem que estar preocupado com outras coisas muito mais importantes do que o material esportivo. Se for uma parceria importante para o Palmeiras e que aumentar nossa arrecadação e trazer um produto de qualidade melhor, que eu acho melhor, isso é o que importa. Bom, aí é o seguinte, né? O Palmeiras tá em fim de contrato aí com a Puma, eu acho que vai mais um ano. E aí estaria esse burburinho todo em renegociar com a Adidas. A Adidas já foi fornecedora de uniforme do Palmeiras e aí estaria de novo negociando para voltar ao Palmeiras. Porém, né, a sombra do Flamengo aí complicou as coisas, né? Porque a Adidas é forte no Flamengo, né? Essa que é a verdade. E aí parte da diretoria do Palmeiras ou alguns conselheiros lá, porra, já falaram, ó, não vamos entrar nessa, porque os caras são patrocinadores do Flamengo. E aí eles vão dar prioridade pro Flamengo. O Flamengo vai ser o número 1. Nós vamos aceitar ser o número 2 aqui no Brasil para a Adidas? Não é interessante essa história, não. Então, isso aí praticamente teria barrado, né, o nome do Flamengo, a negociação que o Flamengo tem com a Adidas, teria barrado qualquer possibilidade aí do Palmeiras voltar com a Adidas. Pelo menos é isso que a gente vê agora, tá? A gente vê agora. Lembrando que o Palmeiras tem um vínculo com a Puma até o fim de 28. Até lá, os paulistas, né, o palmeirense, pretende amadurecer o mercado, mas a rejeição da Adidas mostra que a ferida da Libra ainda não cicatrizou. Mas não mesmo, mas nem é questão de ferida da Libra, velho. É questão cara, de mão na consciência e enxergar a realidade. Olha o tamanho do Flamengo, olha o tanto de camisa que o Flamengo vende por dia. E você acha que a Adidas vai dar alguma prioridade pro Palmeiras? Mas nunca.
Se o Flamengo é capaz de até influenciar na decisão da Adidas em relação a alguma coisa para o Palmeiras, eu não tenho dúvida. Se o Adidas fizer qualquer coisa diferente para o Palmeiras, o Flamengo vai cobrar, vai ameaçar sair. É óbvio que isso vai acontecer. Então não adianta se meter com isso, cara. Pra quê, velho? Pra quê? Fica com a Puma ou acha outro fornecedor, então, que seja melhor que a Puma. Mas não adianta querer voltar com a Adidas. A Adidas hoje é Flamengo. Não tem. Jamais o Palmeiras vai ser a prioridade para a Adidas, cara. Não tem como. Imagina, é a mesma coisa de transmissão de televisão. Palmeiras e São Paulo, Flamengo e Corinthians. Quem que os caras vão transmitir? Flamengo e Corinthians. Por quê? Mais audiência, mais gente. Palmeiras e Flamengo. Aí pode ser, aí sim. Corinthians e São Paulo. Vai dar Palmeiras e Flamengo. Porque o Flamengo e o Palmeiras. O Flamengo é grande, tem a maior torcida do Brasil. E o Palmeiras a quarta maior torcida. Pode ser que dê. Tranquilo. Né? Acho que o Palmeiras nem é a quarta, mas agora é a terceira, né? Ultrapassou o São Paulo. Quarta maior torcida agora é o São Paulo. Então, assim, é muito óbvio isso, cara. Aí você vai lá, faz um contrato com um cara que já tem um clube gigante como o Flamengo. Você acha que vai ter prioridade? Mas não vai ter mesmo. Então a matéria, tem várias matérias aqui falando que o Flamengo trava. Não é que o Flamengo trava, é que se quiser vai travar, né? Essa que é a verdade. Então pra que se meter, velho? De boa. Então vamos que vamos, né? O que você acha dessa situação aí, cara? Você acha que eu tô errado? Você acha que eu tô sendo aqui... eu me acho inferior? Não, não é isso, cara. É uma questão de consciência, de realidade e de estratégia. Nós precisamos de um parceiro que nos priorize, que nos fortaleça. Você vai num parceiro que vai acabar, de repente pode contribuir para rebaixar a gente? Não, de jeito nenhum. Vamos falar agora do Rian Roberto, como eu já venho informando para vocês aí nos últimos dias. Rian Roberto vendido pelo Flamengo. Já está tudo certo, assinado, jogador liberado para viajar, se apresentar ao Shakhtar, que ele seja muito feliz. O Flamengo vende esse jogador por 10 milhões de euros, uma parte vai para o Atlético Paranaense. Assim que a fonte liberar, eu detalho tudo para vocês aqui, quanto fica com o Flamengo, quanto o Atlético Paranaense recebe. Forma de pagamento eu já falei, mas depois a gente faz um vídeo melhor sobre isso, para trazer todos os detalhes, tá? E por falar em detalhe, eu agora vou trazer detalhes para vocês da logística do Flamengo para a intertemporada. Vai pegar o River Plate, vai pegar o Benfica, tem o Lausanne também da Suíça. Vamos lá, perguntei uma pessoa aqui do Flamengo e essa pessoa me disse o seguinte: viajamos no dia 28 de junho para Lisboa, tá? Chegando lá, vão para Algarve, iniciam a etapa de treinamentos em Lagos e será tudo no hotel onde eles vão ficar. No dia 5 de julho eles vão para Estói, fica próximo ao estádio, e lá treinarão no CT do próprio estádio, que é o CT do Algarve, né? O estádio que eles vão jogar as 3 partidas, os 3 amistosos lá em Portugal. Bacana demais essa intertemporada que o Flamengo está fazendo, é uma espécie de... enfim, para você valorizar a marca, a internacionalização da marca. E sempre lembrando, o Flamengo não está gastando nada com isso, tudo sendo custeado pela empresa que contratou o Flamengo para fazer essa intertemporada lá. E eu vou sempre mencionar isso porque eu acho extremamente curioso. Um dos sócios dessa empresa é o José Mourinho, treinador super renomado no cenário do futebol europeu, treinador português. Então fica aí a informação para vocês. Por falar em informação, agora vamos falar de um jogador que está muito próximo de chegar ao Flamengo, mas inicialmente para o Sub-20. Trata-se de Gustavo Puskás. Primeiro, a Rádio Bandeirantes, que acompanha a Rádio Bandeirantes de Goiânia, que acompanha o Vila Nova, noticiou o interesse do Flamengo e, pelo que eu apurei, o Flamengo está concretizando a compra desse jogador por 4 milhões de reais, por 70% dos direitos econômicos do atleta, e o Vila Nova ficaria com 30%. Eles agora estão debatendo a forma de pagamento. O valor, chegaram no ok, beleza. Flamengo, empresário, tempo de contrato com o Flamengo, tudo certo. Vila Nova, tudo certo. Mas agora Flamengo e Vila Nova estão discutindo... Peraí, que uma mensagem importante. Estão discutindo a forma de pagamento para liberar o jogador se apresentar. Para quem não sabe, Gustavo Puskás, destaque do Vila Nova, ele, inclusive, ele tem passagem pelo Sub-13 do Flamengo, Sub-15 do Flamengo, depois ele foi para o Atlético Paranaense,
ficou lá até o Sub-17, passou pelo Aimoré, voltou para o Vila Nova, aí agora ele está crescendo muito no Vila Nova. Nessa temporada ele tem 10 jogos pelo time profissional, 2 gols marcados e 1 assistência. Ele é centroavante, tá? Gustavo Puskás, alto, forte, garoto parece ser bom, muita gente elogiando o Gustavo Puskás, pelo que eu conversei com as pessoas que acompanham o jogador lá em Goiânia, muita gente elogiando, e um jogador que chegaria para o Sub-20. Então o Gustavo ele entra naquele planejamento do Flamengo. Inclusive entrevistei Alfredo Almeida, diretor da base, recentemente, ele falando que o Flamengo estava focando muito em destaques aqui do futebol brasileiro para contratar para o Sub-20, trabalhar esse jogador para, quem sabe, chegar ao time profissional. E por falar em interesse, tem clube italiano interessado em José Boto. A imprensa italiana noticiando que o Milan está de olho na contratação do diretor José Boto. Mas, pelo que eu apurei, apesar do interesse, de fato tem interesse, o José Boto não tem interesse em se transferir para o Milan nesse momento. O Milan, de fato, entrou em contato com o José Boto, então, mas não tem nenhum interesse do profissional em deixar o Flamengo, rescindir com o Flamengo agora e partir para o futebol italiano. Eu, assim, vou ser muito sincero, vejo algumas pessoas, entre aspas, reclamando do José Boto. Eu acho que ele vem fazendo um bom trabalho. Tem erros, claro que tem, todo ser humano tem, todo profissional tem, mas eu acho que é muito mais acerto do que erro. Eu particularmente não queria que ele deixasse o Flamengo nesse momento, não. Acho uma boa ele ficar até dezembro, que é quando acaba o contrato dele, depois discute uma renovação ou não. Esse é um assunto que dá pano pra manga, e antes de tudo, na verdade, quem não tira o Flamengo da cabeça são os palmeirenses. Esses dias tem se falado muito que o BAP, né, ele tem falado muito sobre o Palmeiras, mas na verdade, os palmeirenses sempre estão muito preocupados com o Flamengo. Agora, falando de proporcionalidade financeira, é óbvio que o Flamengo ele vai levar vantagem em cima do Palmeiras. Não tem essa que o Palmeiras está sempre disputando títulos, está sempre no topo da tabela, não tem essa. O Flamengo ganha mais porque ele dá mais resultados, principalmente se tratando de audiência. É óbvio que uma emissora vai pagar mais pro Flamengo do que pro Palmeiras, porque o Flamengo ele tem uma maior torcida. É óbvio que uma Adidas vai pagar mais pro Flamengo, porque o Flamengo tem uma capacidade maior de venda do que o Palmeiras. Então não tem discussão, não tem por que ficar de chororô. E é claro que aqui eu tô falando pra torcida no geral. No caso do Opina Porco e do Deixa o Palmeirense Falar, eles foram bem sensatos na colocação dele. E eles são o tipo de torcedores que entendem muito bem essa diferença. Mas aí, torcedor, você acha justo o Flamengo ganhar mais que o Palmeiras? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você curtiu o conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal e tamo junto.